Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Maria Duarte e esse é mais um programa Papo de Domingo com as Engenharias do NESUL. O NESUL, o Núcleo de Engenharias do Sul. O nosso convidado de hoje para falar sobre o tema Mudanças Climáticas é o professor PhD Anders Ruhoff, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele é coordenador do Departamento de Hidrologia. Seja muito bem-vindo, professor, e fale um pouquinho mais a respeito do seu currículo. Tá bem. Bom, eu sou professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu ministro disciplinas de climatologia e hidrometeorologia, né, para o curso de engenharia ambiental e também para o curso de engenharia hídrica, né, no nível de graduação. E no nível de pós-graduação, eu ministro disciplinas de hidrometeorologia, né, sensoriamento remoto, geoprocessamento. E, de uma maneira geral, eu estudo, né, tanto do ponto de vista de docência, né, quanto de pesquisa, a temática relacionada à água. Né? Então, a gente utiliza dados de satélites, dados de modelos, para entender um pouquinho como é que é a transferência da água, né, entre a superfície e a atmosfera, e ao longo do Brasil, eu diria assim, e da América do Sul. Né? Então, eu desenvolvo várias pesquisas nessa área, também em parceria com vários institutos, né? Tanto nacionais quanto internacionais, como a Agência Nacional de Águas, por exemplo, que a gente tem desenvolvido já há bastante tempo pesquisas nessa área. Bacana. Quais pesquisas que tu está fazendo recentemente por agora, Anderson? Bom, a gente tem desenvolvido nos últimos anos, né, uma série de pesquisas. Né? Uma das pesquisas que a gente finalizou, inclusive agora, há pouco tempo, com a questão com a parceria com a ANA, né, foi a questão de contabilidade hídrica, digamos assim. Né? Então, na verdade, a gente fez análises em escala nacional, né, dividido em diferentes regiões do Brasil, e a gente analisou, por exemplo, qual é a disponibilidade de água nas diferentes regiões. Né? Então, por exemplo, quanto temos de água, né, num determinado local, quanto estamos usando, qual é a água disponível. Né? Então, isso envolve tanto questões naturais, eu diria assim, ambientais, né, quanto também antrópicas. Então, esse é um estudo, por exemplo, que ele teve bastante destaque, né, na mídia nacional, porque envolveu outros institutos importantes, como o IBGE, por exemplo. Ele permitiu que a gente entendesse como é que né, a variação da disponibilidade de água ao longo do tempo. Né? Então, esse é um projeto que a gente envolveu, né, bastante recursos, tempo e tal. E, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu outros estudos. Né? Então, um estudo que também teve bastante destaque nas últimas semanas, eu diria assim, foi sobre mudanças climáticas, né, os impactos nos recursos hídricos, né, em escala nacional. Então o que estava acontecendo do ponto de vista, né, de simulação dos modelos, né, para projeções futuras, né, tanto em relação à ocorrência de secas e à ocorrência, por exemplo, de eventos extremos como cheias. Né? E aí, por fim, tem um outro projeto assim, que eu tenho dedicado bastante do meu tempo também, que é exatamente sobre monitorar, né, processos de transferência de água entre a superfície e a atmosfera. Então, por exemplo, a gente chama isso de evapotranspiração. Né? Então, a gente monitora, através de dados de satélite, né, quanta água evapora da superfície para a atmosfera. Parece um pouco complexo, mas é importante porque isso permite que a gente entenda, por exemplo, quanta água ela está entrando na atmosfera e vai gerar precipitação. Né? Então, por exemplo, quanto vapor d'água é gerado na Amazônia, né? Quantos reservatórios eles perdem de água através da evaporação. Então, isso significa menos água para consumo, para abastecimento humano, menos água para energia, menos água para irrigação. Né? E isso permite também que a gente consiga determinar, por exemplo, qual é o índice de estresse hídrico de um certo local, né? Por exemplo, uma grande área como o Pantanal. Então, isso permite que eu entenda qual é a resiliência desse ambiente frente a um evento extremo como uma seca, por exemplo, né? Os impactos em relação à ocorrência de fogo, né? Por exemplo. Então, são essas pesquisas que eu tenho desenvolvido, né, nos últimos anos, eu diria assim, são as principais, né? Muito bacana.
E falando de mudanças climáticas, esse é o nosso grande tema de hoje, né? Que a gente convidou aí um pouquinho para compartilhar o conhecimento com a gente, principalmente considerando aqui tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul esses últimos tempos, né? Uma situação muito parecida com o que aconteceu com a cheia de 41, né? Também foram em meses de abril e maio, né? Engraçado, ou familiaridade ou não, né? Também acontecendo agora. E a gente tem algumas perguntas para fazer em relação a isso. Queria ver contigo a tua opinião sobre isso, né? O que tu pensa sobre, o que tu vê nos teus estudos sobre isso. A primeira pergunta que eu queria te fazer é quão extremo foi esse evento de chuva, de cheias aqui, né, no Rio Grande do Sul? Bom, vamos lá, né, Luísa? Então, na verdade, assim, ó, a gente, num primeiro momento, a gente comparou, né, esse evento de agora, de final de abril, início de maio, com 41, né, porque a referência que nós tínhamos era o grande evento de 1941, né, e de uma maneira geral, as discussões, né, na sociedade como um todo, não no meio acadêmico, né, mas na sociedade como um todo, indicavam que dificilmente esse cenário ele iria se repetir, né? Tanto que falamos um pouco, né, sobre a questão da derrubada do muro, né, de relaxamento até dos sistemas de proteção, né? E aí, de fato, o que aconteceu foi que esse, eu diria assim, foi o pior evento que poderia ter acontecido, né? Porque o que aconteceu de fato, né? Então foram 2 ou 3 eventos de chuva, né, muito intensos, que foram registrados exatamente sobre a bacia do Guaíba, né? Então, se a gente olha os mapas, por exemplo, de precipitação, a gente vê que a chuva mais intensa ela ocorreu, né, exatamente sobre a bacia do Guaíba. Então, todos os tributários, né, por exemplo, como Jacuí, como Pardo, como Taquari, né, o Vacacaí, Sinos, então todos eles foram fortemente afetados e todos eles, né? Então, do ponto de vista de um evento extremo, esse foi um evento muito extremo, né? Possivelmente foi o evento mais extremo que aconteceu, inclusive, no Brasil, né? Do ponto de vista da área, porque uma questão é, por exemplo, a gente falar em 600 milímetros de chuva num intervalo de tempo, né? Em alguns locais, né? Só que a gente está falando, basicamente, 1.000 milímetros ou mais, né? Então, tem locais que registraram acumulados de 1.200 milímetros, só que isso se repetiu numa área que cobre uma extensão de quase 100 mil quilômetros quadrados. Então, se a gente pensar do ponto de vista de chuva intensa e grande área, né, possivelmente essa foi a maior chuva já registrada no Brasil, com os dados que a gente tem hoje, né? E aí, assim, do ponto de vista por exemplo, de engenharia, essa seria uma chuva, né, que a gente usaria como uma chuva hipotética que possivelmente não aconteceria, mas ela de fato aconteceu, né? Então assim, não foi esperado, né, mas ela foi uma chuva muito intensa, então, que, enfim, trouxe todos os danos, né, que acabaram aí sendo, né, destaque na mídia nacional, internacional, e prejuízos humanos e econômicos gigantescos para o nosso estado, né? Com certeza. E além de intensa, ela também é muito duradoura, né? Muitos dias. E teve rebotes também de Isso. cheias. Essa foi uma questão, assim, bem importante também, porque o que aconteceu foi lá no dia 29 de abril, 30 de abril, a gente viu locais, assim, com chuvas muito intensas, né? Então, por exemplo, naquele dia lá, né, 30 de abril, Santa Maria foi o local basicamente mais chuvoso no mundo, né? Então, registrou 210, 215 milímetros, né, em menos de 24 horas, né? Depois a gente teve, por exemplo, a região de Dona Francisca, né, com a usina de Dona Francisca registrando uma vazão decamilenar. Depois a gente viu o rio Jacuí, em Rio Pardo, com vazões já que estavam superando, né, as vazões, por exemplo, que já haviam sido registradas como 1941, né? Então, assim, teve um evento muito grande, né, no início ali em 4 dias, e na sequência teve uma trégua, né, talvez de 4, 5 dias, mas na sequência a gente já teve muita chuva novamente, então isso fez com que, por exemplo, persistisse, né, esse evento ele persistisse muito, principalmente nas planícies de inundação, né? Então, se a gente olha, por exemplo, lá a parte alta dos rios, né, como o Taquari, ou o próprio Jacuí, né,
vários outros rios, o Pardo, o Pardinho, né? Então, assim, esses eventos nesses locais, eles são rápidos, né? Então, questão de horas ou até dias, né? Poucos dias, assim. Mas ao longo das planícies de inundação, por exemplo, onde a água ela escoa muito mais lentamente, a gente viu que o processo ele demorou bastante tempo, né? E aí, quando chega em Porto Alegre, ele teve uma duração quase de 30 dias, né, para sair da cota de inundação, né? Então, isso é um efeito, basicamente, em função dessa questão das grandes planícies, das grandes áreas inundadas. Então, a água ela escoa muito mais lentamente do que na parte montanhosa da bacia. Então assim, foi muito pior do que 41, né? Exatamente por quê? Porque durou muito mais tempo. Então 41 durou algo do tipo 20 dias, né? Então, a gente está falando agora numa subida muito rápida, né? Então, se vocês lembram, né? A questão da subida foi menos de 2 dias entre a gente estar fora da cota de inundação, né? Ou abaixo da cota, e até chegar no máximo foram 48 horas aproximadamente, né? Então, em 1941, a gente estava falando de uma semana, 8 dias, né? E agora, então, 30 dias de duração, então, de fato, superou em muito a cheia de 1941. É verdade. E ainda teve toda a questão de o solo já estar saturado, né? Contribuindo Sim. mais ainda. Então era um cenário difícil, na verdade, de se imaginar, né? Para conseguir fazer os estudos. Exatamente, né? Então, assim, a chuva antecedente, né, que a gente basicamente nem fala, né? Mas quando a gente olha o volume acumulado nos dias e nas semanas anteriores, né, a 29 de abril, quando tudo de fato começou, assim, a gente viu que basicamente grande parte da bacia, né, e até vários locais do estado já tinha chovido mais do que a média do mês, né? Então a gente está falando assim em chuvas de 150, 200 milímetros antes, né? Então isso faz, por exemplo, que os solos eles fiquem bastante úmidos, né, encharcados. Então a água da chuva basicamente ela é transformada em escoamento superficial, né? E ao mesmo tempo os rios eles já estão bastante cheios, né? Então encontrar um solo saturado e um rio cheio é basicamente uma tragédia, né? Como a gente viu, e de fato era algo que era assim inesperado, né? Tamanho foi a magnitude desse evento. Sim, diversos fatores contribuindo para isso, né? Se somando a isso. Na verdade, um evento extremo, ele nunca é um único evento, né? Que causa, por exemplo, assim, um evento, uma catástrofe, um evento extremo, normalmente ela é uma sequência, né, de por exemplo, ou de problemas ou de eventos que ocorrem que vão culminar naquela situação, né? Então, assim, se falou bastante, né, na época da questão do bloqueio atmosférico, né, que não permitiu que as frentes frias avançassem, né? Na questão da elevada temperatura do Oceano Atlântico, né? Da temperatura do Pacífico temperado, eu diria assim, um pouquinho subtropical também, né? Então tudo isso contribuiu, né? Então tem uma situação, assim, vários eventos que contribuíram para aquela condição. Com certeza. E, professor, tu acha que o aquecimento global ele está associado a um evento extremo que nem esse? Pois é, boa pergunta, né? Então eu vou te falar o seguinte, assim, na verdade, quando a gente estava dias ou até semanas antes, né, a esse evento ocorrer lá por meados de abril, nós havíamos até comentado assim, olha, os oceanos eles estão muito quentes, né? E aí o que de fato potencializa muito essa questão desses eventos, por quê? Porque um oceano muito aquecido, então o Atlântico Norte estava muito aquecido, né, o Pacífico também, então isso gera muita evaporação, né, pelo transporte atmosférico, essa umidade ela se desloca sobre a América do Sul, e digamos assim, esse bloqueio atmosférico basicamente canalizou, né, a umidade entre esse bloqueio e a Cordilheira dos Andes, então criando basicamente um corredor, né, de muita umidade que passava exatamente sobre o Rio Grande do Sul, né? E essas condições elas são típicas de mudanças climáticas, né? Exatamente assim, a gente já está nos 12 meses mais quentes, né, das últimas décadas ou centenas de anos, né, que não havia sido registrado ainda num período recente, né? E ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, situações muito, como é que eu vou te dizer,
muito drásticas, né? Então, por exemplo, os oceanos muito quentes, né? Aí a gente tem um bloqueio atmosférico que atua sobre toda a região central do Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tem massa de ar frio vindo da América do Sul. Então, essas condições, por exemplo, elas indicam que são cenários de mudança climática, né? Exatamente porque o Rio Grande do Sul ele está numa faixa de transição. Isso é uma faixa natural, eu diria assim, né, de transição entre o calor da região norte e o frio do sul, né, da América do Sul. Só que com mudanças climáticas, por exemplo, essas transições, né, entre quente e frio, elas ficam mais bruscas, né, e aí, consequentemente, essas condições, né, elas acabam sendo potencializadas, eu diria assim. Então, tudo indica, né, que esse cenário que a gente está vivendo, ele é exatamente assim um cenário que já estava sendo discutido, né, como mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente fala na questão dos oceanos, né, mas tem uma outra questão muito importante que eu diria assim, né, sobre a questão dos oceanos, né? Então, uma das previsões, por exemplo, né, das projeções futuras para o clima é que o El Niño, né, El Niño Laninha, eles fiquem mais rápidos, tá? E aí o que acontece? Então, por exemplo, vocês lembram que a gente estava há 3 anos atrás, né, de 2020 até 2023, né, uma duração de 3 anos, a gente estava num evento de Laninha que foi moderado para forte, né, só que ele durou 3 anos, né, talvez um pouquinho mais de 3 anos, e causou uma seca histórica no Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo que a gente saiu daquele evento ali, né, isso terminou basicamente em março, abril do ano passado, né, de 2023, e aí, nos meses seguintes, a gente já começou a ter eventos extremos de chuva, né? Exatamente porque a gente estava entrando num cenário de El Niño, né? E aí a gente culminou, né, por exemplo, com as cheias de setembro, de novembro. Então vejam bem como foi rápido, né? De Laninha, aí ele passa por uma fase de El Niño, e agora a gente sai muito rápido desse El Niño e já entra numa fase de Laninha de novo, né? Então, assim, as projeções climáticas indicavam que isso ia acontecer, né? Então, cada vez mais rápido. Então, assim, indica que é um cenário bem característico, né, de mudanças climáticas, esse choque muito forte de massas de ar, assim, de uma transição muito rápida, né, e um impacto muito forte associado à questão da temperatura dos oceanos, né? Então, talvez esse panorama que a gente tem, né, de 2020 até 23 com seca, depois 23 e 24 com cheias históricas, ele possa ser entendido como um potencial futuro para o estado do Rio Grande do Sul, né? Porque os modelos, né, as análises dos modelos climáticos indicam, né, exatamente que as chuvas elas vão ficar mais intensas e mais frequentes, né? Então isso significa que a gente pode ter um futuro nas próximas décadas, ou até mesmo anos, né, bastante difícil do ponto de vista de clima no estado do Rio Grande do Sul. Isso é bastante preocupante, né? Também me peguei refletindo bastante sobre isso, que os eventos extremos, eles estão mais intensos e mais frequentes. E que nem eventos como Laninha e El Niño têm consequências diretas aqui no estado, né? De seca e de muita precipitação. Então, a gente vê as duas situações extremas acontecendo aqui, né? Com consequências aqui. E muito rápido, entendeu? Assim, uma transição muito rápida, né? Então, esses eventos, eles transicionam de uma condição, digamos assim, extrema, seca, por exemplo, para um evento chuvoso, né? Muito rápido também. E isso acontece exatamente porque o Rio Grande do Sul está exatamente nessa faixa, né, digamos assim, de transição entre massas de ar frio e massas de ar quente, né, exatamente numa posição intermediária, assim. Então, isso potencializa também, né, não somente chuvas intensas, mas isso significa que, muito possivelmente, a gente vai ter tempestades mais severas também, né? Então, ontem para hoje, a gente teve um choque, né, de massas de ar muito quentes e muito frias, né, em decorrência dessa passagem de uma frente fria em São Luís Gonzaga, que causou muitos estragos, mas isso não foi somente ontem, então a gente teve
Em janeiro a gente teve, né, eventos assim, no ano passado nós tivemos eventos extremos, então assim, não somente na questão de chuvas ou de secas, mas outra questão que a gente precisa estar preparado é exatamente da questão de eventos extremos que relacionam ventos, né? Então algo assim, preocupante para o Rio Grande do Sul. Sim. E a gente vê aqui que o inverno ele tá cada vez menor, né? E menos frio. Eu tenho sentido bastante essa diferença também para cá. Eu me lembro que a gente tinha invernos bem as 4 estações bem melhor definidas, né? E agora faz um bom tempo que eu não vejo um inverno rigoroso e duradouro aqui no Rio Grande do Sul também. É possível assim que a gente tenha, né, com esse predomínio, especialmente quando os oceanos eles estão muito quentes, um predomínio de massas de ar muito quentes, né? Então agora sim, essa transição, por exemplo, que a gente falava, né, de veranicos, né, principalmente veranico de maio, né, mas ele está acontecendo, agora já não é mais veranico, porque teve uma duração tão longa, né, teve, sei lá, quase 7, 10 dias, né, de temperaturas muito elevadas, mas é uma característica do Rio Grande do Sul, então isso demonstra, por exemplo, como o nosso estado, ele é influenciado por massas de ar quente, que vem da região norte do país, mesmo em períodos de inverno, né? Era mais comum nos meses, por exemplo, final de abril, nos meses de maio, tanto que surgiu, né, o nome veranico de maio, mas assim, talvez para um futuro a gente já tenha isso se estendendo também para os meses de junho, como está acontecendo agora, né? Certo. A Karen, que está participando aqui com a gente hoje, quer trazer uma pergunta para ti. Eu vou abrir aqui o espaço para ela. Oi, vocês conseguem me ouvir? Vamos lá. Com uma prazer, professor, primeiramente, em conhecê-lo, né? Eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e estou passando esse papo aí com vocês, quanto às mudanças climáticas e esses impactos aí no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de saber o seguinte, quanto à fala que o senhor falou, secas e cheias. Existe alguma possibilidade de trazer um equilíbrio quanto a isso? Por exemplo, utilizar os recursos das cheias no momento da seca? O Rio Grande do Sul ele vai ter que se preparar bastante, né, para esses eventos. Então, assim, na verdade, a gente vai ter que estudar de que forma isso vai ser realizado, né? Então, por exemplo, eu acredito que seja possível, né, a gente ter estruturas de reservação de água, né? Mas óbvio, a gente precisa de estudos que indiquem isso, né, exatamente porque possivelmente a gente vai ter essas condições, né? Então eu diria assim, se a gente tivesse uma condição normal, né, por exemplo, um período chuvoso normal, né, e aí tentasse, bom, eu tenho os próximos 2, 3 meses de precipitações abaixo da média, né, ou uma estação inteira, por exemplo, é bem possível que isso seja feito, mas quando a gente entra numa situação de eventos extremos, né, por exemplo, com volumes muito grandes de chuva, né, e aí, por exemplo, há períodos muito longos de seca, é um pouquinho problemático, né, porque daí é um volume muito grande de água para ser reservado, e aí haja espaço para isso, né, então quer dizer, as bacias, por exemplo, as propriedades rurais, elas vão precisar se adaptar, olha, eu vou ter que abrir mão de algumas áreas que eu cultivo, né, exatamente para reservar água para períodos relativamente longos, né? Então, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, na seca de 2022 para 2023, é que muitos agricultores, por exemplo, eles irrigaram, mas aí como a situação ela foi tão extrema, né, muitos deles acabaram não tendo água para irrigar até o final do período de cultivo, né? Então, exatamente por quê? Porque foi algo muito extremo. E aí por exemplo, ondas, né, de seca, por exemplo, elas normalmente não vêm acompanhadas sozinha, né? Então, por exemplo, 22 para 23 foi um período muito quente também, né? Então, por exemplo, isso promove muita evaporação. Então, mesmo que a gente tenha uma grande superfície de água reservada, né? Assim, o que pode acontecer é que tu pode ter bastante evaporação. Então, por exemplo, esse reservatório perdendo água por evaporação, né? Então, na verdade, tem que se estudar, assim, na verdade, qual vai ser a melhor forma,
né, que a gente vai equilibrar a questão da disponibilidade de água entre diferentes períodos, né? Então, esse é um desafio, eu diria assim, bem grande para o estado do Rio Grande do Sul, né? Mas acredito que com estudos, né, com simulações e tal, isso seja possível, né? Porque o estado vai ter que, de fato, se preparar para cenários similares como esse. Mas Karen, não é uma resposta tão certinha assim, né? Dá ou não dá, né? Então, na verdade, eu Até diria porque que também tem a questão da reconstrução e tudo da cidade, né? Então tem que estudar por todos os ângulos, né? exatamente. Então assim, isso tudo precisa ser estudado com bastante detalhamento, assim, para analisar toda a questão de todos os impactos, né? Se vai ter água, por exemplo, para todo mundo, quando é que vai estar essa disponibilidade de água, né? Então, por isso que é muito importante, por exemplo, que o Estado ele tenha um conhecimento bastante avançado sobre a questão da hidrologia, né, das principais bacias, né? E como eu falei lá no início, né, um dos projetos que a gente fez foi de contabilidade hídrica, né? E exatamente, contabilidade hídrica é isso, né? Em inglês o termo seria water accounting. Acho que a gente não usa, né, em português, assim, contabilidade hídrica, mas é isso, né? De saber quanto tem, né, ao longo do tempo de água disponível. Então, esses estudos, né, então eles são importantes porque eles vão permitir, né, de se analisar como é que isso vai ser reservado ao longo do tempo para conseguir equilibrar, né, a questão de muita água num momento, pouca água em outro. Muito obrigada, professor. O André também, que está conosco, professor, tem uma pergunta para te fazer. Vou abrir Vamos aqui. lá, André. Boa noite, professor Anderson. Boa noite. Então, dentro de todos esses eventos, uma das coisas que a gente pôde se perceber é de que houve uma falha humana, no sentido de houve uma falta do cuidado em relação ao sistema de proteção contra catástrofes. E, enfim, o que nós podemos aprender e o que pode ser feito a partir de agora, em caso de reincidência e novos eventos? Eu diria o seguinte, a gente precisa avançar em vários pontos, né? Então, por exemplo, assim, bom, tem grandes áreas, né? Em várias bacias que estão em zonas de perigo, né? Então, muito próximas dos rios, que foram fortemente atingidas, né? Então, na verdade, a gente vai ter que estudar, né, a gente vai ter que reavaliar o plano diretor desses municípios, né? E verificar como é que vai ser essa reconstrução. Então, assim, o rio, né, por exemplo, o Taquari, ou o próprio Guaíba, né, atingiu áreas muito elevadas em termos de nível de água em setembro, em novembro, e agora históricas em maio, né? Então, assim, locais que têm sistema de proteção, por exemplo, eles precisam, de fato, ter uma manutenção, né, que tornem esses sistemas robustos, né, e minimize as chances de falha, né? Então, assim, tem que ter manutenção, tem que ter, né, atualização desse sistema, né? E a própria população, ela tem que perceber o risco ao qual ela está exposta, né? Então, por exemplo, eu moro numa área protegida, por exemplo, então, olha, tem que saber, né, que isso causa de uma certa maneira, uma falsa segurança, porque se esse sistema falhar, e de fato o sistema de proteção em Porto Alegre, Canoas, ele falhou, né, ele causa problemas imensos, né, do ponto de vista humano, social, econômico, né, então, assim, exige uma educação da sociedade como um todo, de saber que esses eventos podem acontecer, né, e o que fazer nesses momentos. Então, assim, a gente vai ter que repensar na questão de como é que essas cidades elas vão ser reconstruídas. Isso também não é uma resposta fácil, né, de dizer simplesmente, não pode mais construir ali, tem que sair, enfim, isso também demanda de muitos estudos, né, mas eu diria que uma das questões prioritárias, né, assim, bom, a gente vai levar bastante tempo para reconstruir, né, tanto o sistema de proteção, quanto mudar plano diretor, né, então enquanto a gente está nessa fase de reconstrução, por exemplo, a gente precisa implementar de uma certa maneira, assim, com uma certa urgência, um sistema de monitoramento, previsão
e de alertas, né? Então, por exemplo, né, durante o Guaíba, né, durante esse evento que nós verificamos aqui em Guaíba, os pesquisadores do IPH, né, perceberam, se analisando os dados, né, de chuva que estavam acontecendo no interior do estado, perceberam que a situação ela poderia ser muito dramática aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Então, utilizaram um modelo, né, hidrológico, hidrodinâmico, para conseguir estimar, né, ou prever o nível do Guaíba com algumas horas, até alguns dias de antecedência. Então, quando a gente utiliza modelos de previsão, por exemplo, a gente vai ter a informação, né, de 12 horas, de 24 até 48 horas, dependendo do local. Isso já é, tipo assim, já é muito bom. Então, imagine que vocês, olha, daqui a 12 horas ou 24 horas a água vai chegar aqui, né? Então a pessoa, ela ainda tem tempo, né, de decidir o que ela vai fazer. Olha, eu vou tentar proteger meus bens, ou vou sair de casa, vou verificar a questão de documentos, né, tentar salvar. Então é um tempo razoavelmente bom que as pessoas ainda podem, né, digamos assim, se proteger de uma certa maneira e tentar minimizar essas perdas, né? Então, assim, somente um sistema de alerta, ele também não adianta muito, né? Ele vai minimizar perdas, né, especialmente perdas de vidas humanas. Então isso é uma coisa que pode ser feito, né? Então a pessoa ou as famílias, elas não são pegas de surpresa, né, com um evento desses, e vão ter que se refugiar nos telhados, por exemplo, como aconteceu, né, várias vezes em setembro, novembro e agora de novo. Então o sistema de alerta, ele é muito importante, eu diria assim. E depois toda a reconstrução, ela precisa ser planejada, então, para que a gente minimize, né? Então, assim, não ocupar essas áreas que são sazonalmente inundadas, né? Então, assim, demanda bastante estudo. Então, do ponto de vista da engenharia, vai ter muito trabalho, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, até nos próximos anos, para conseguir pensar numa forma de tornar, né, o estado do Rio Grande do Sul e essas áreas mais resilientes a eventos extremos. Tu percebe que a universidade está sendo mais procurada sobre estudos agora para tomada de decisões? Eu entendo, assim, pelo que eu acompanhei, né, na mídia, nos últimos meses e tal, tive a percepção, assim, que tanto o governo do estado quanto a prefeitura, né, eles mostraram bastante interesse em ouvir, né, a questão de cientistas e professores que são especialistas nessa área para buscar ajuda. Então, assim, eu entendo que isso é um caminho que deve ser trilhado também, né, de colaboração entre institutos de pesquisa, por exemplo, universidades e também governos, por exemplo, o governo do estado, né, a prefeitura municipal, até governo federal, para atuar. Então, assim, de uma maneira positiva, assim, me parece que essa interação, ela começou a acontecer, né, de uma forma mais efetiva, né? Até diria que, por exemplo, já existe, né, uma certa interação, por exemplo, do IPH com o governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Então o IPH emitiu uma nota técnica, né, sobre critérios hidrológicos relacionados à adaptação para mudanças climáticas, né? Então essa nota técnica, ela diz, olha, né, que pontes, por exemplo, elas precisam ser construídas de forma mais resiliente, né, ou mais resistente a eventos extremos, tal como aconteceram agora, né? E aí o governo do estado, por exemplo, adotou. Então nos editais, né, nas recomendações do próprio governo do estado, né, o governo diz, olha, a gente precisa, né, reconstruir de forma resiliente. Então um dos critérios é adotar, né, a norma, a nota técnica que o IPH divulgou, né, nas últimas semanas sobre essa reconstrução. Isso não é, por exemplo, o IPH não fez isso, por exemplo, assim, rapidamente, vamos fazer alguma coisa. Então, esse estudo, por exemplo, ele foi um estudo que já acontecia, né, com a Agência Nacional de Águas, saneamento básico com a ANA, nos últimos anos, né? Então o IPH já tem, né, uma longa história de interação com a ANA, né? Então eles financiam muitas pesquisas, e uma das pesquisas que eles financiaram foi essa, como é, né, que as mudanças climáticas vão afetar diferentes áreas no Brasil. E aí a gente percebeu lá que ao longo de 2 anos de estudo, né, que o Rio Grande do Sul
seria, né, afetado com chuvas mais intensas e chuvas mais frequentes, né? Então, assim, essa nota técnica, ela levou 2 anos para ser feita, né? Apesar de ter sido lançada, né, assim, no meio desse evento, mas é algo que demandou 2 anos de estudo, né, por parte do IPH. Então, assim, esse processo, ele também não é bom. Agora eu vou ouvir e rapidamente a gente vai ter que decidir algumas coisas. Então, na verdade, tem muita, né, pesquisa e interação que precisa ser feita que demora bastante tempo, né? Então, assim, mas de fato, eu vejo com bons olhos isso, assim, essa vontade de interação de diferentes órgãos, né, com institutos de pesquisa, né? Isso já aconteceu na pandemia, né? Então parece que a gente precisa de eventos extremos, por exemplo, para que isso aconteça, né? Então, assim, eu espero que a gente consiga manter essa interação, né, com diferentes órgãos, né, do executivo para de fato tornar o Rio Grande do Sul mais resiliente do ponto de vista climático. Certo. A Dani também, que está conosco, também quer te direcionar uma pergunta. Vamos lá. Dani. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como são feitos estudos de projeções de mudanças climáticas? Quais fatores são considerados nesses tipos de projeções? Bom, esses estudos, né, eles envolvem, né, de uma certa maneira, a análise de projeções dos modelos, né? Então, assim, primeiro se analisa o que um modelo, né, ou 20 ou 40 modelos, né, disponíveis para projeções climáticas, eles estão indicando, né, vai chover mais, vai chover menos. Então, eles indicam, por exemplo, certas condições, né, especialmente do ponto de vista da temperatura, da precipitação, né, de ondas de calor, de eventos extremos como chuvas, né? Então, num primeiro momento, a gente olha, por exemplo, o que esses modelos eles estão projetando de fato para o futuro, né? Aí uma das coisas que, por exemplo, os modelos do CEMIP6 eles dizem, né, pro sul do Brasil, né, para o Rio Grande do Sul, é que as chuvas vão ficar tendem a ficar mais intensas e mais frequentes, né? Então essa é uma, digamos assim, uma resposta dos modelos climáticos, né? Aí isso não necessariamente diz, né? Então vai chover mais, as cheias vão ficar mais intensas também, porque nem todos os sistemas, por exemplo, hidrológicos, eles são lineares, né? Aumenta a chuva, aumenta a vazão. Então depende muito das características da bacia, né? Mas para analisar, por exemplo, o que vai acontecer com as vazões, né? Então, na verdade, a gente utiliza esses dados de chuva, né, em um modelo hidrológico. Então, o modelo, né, os modelos do CEMIP6, por exemplo, estão indicando que vai chover mais, né, para essa região. Então, essa chuva, né, quando analisada a partir de um modelo hidrológico, ela vai indicar, né, então, que alguns locais vai aumentar a vazão, outros vai diminuir, a frequência vai mudar. Então do ponto de vista de impactos nas vazões, né, a gente utiliza dados, né, de precipitação, né, acoplado a modelos hidrológicos. Então, eles permitem, por exemplo, isso permitiu, né, que a gente, digamos assim, concluísse que, olha, vai aumentar a chuva, né, no sul do Brasil, vai aumentar a frequência e esse impacto ele vai acontecer também nas vazões, né? Então por isso que, por exemplo, naquela nota técnica que o IPH disponibilizou, né? Vocês podem até acessar lá na página do IPH, da URGS, tem uns mapinhas lá que mostra, olha, onde é que as vazões estão aumentando, né? E qual é a frequência, né, de alteração, né? Então essa é uma forma de analisar. Outras formas, por exemplo, elas envolvem estudos de atribuição, né? Então, por exemplo, o que poderia ser um estudo de atribuição? Olha, eu sei que num evento de chuva extrema, como a gente teve, por exemplo, agora em abril, maio de 2024, ele foi causado né, por uma questão de bloqueio atmosférico, por temperaturas muito elevadas no Oceano Atlântico, né, tropical, equatorial, mudanças né, temperaturas elevadas no Oceano Pacífico. Então, por exemplo, uma análise que seria, por exemplo, de atribuição é quanto essas características, não, essas condições, elas mudaram em relação a condições normais que nós teríamos, né? Bom, os bloqueios atmosféricos não existiam antes e agora eles são mais comuns.
longo do tempo, né? Então, isso é um estudo de atribuição. E, ao mesmo tempo, a gente poderia fazer análises baseadas em simulação também, né? Então, por exemplo, se eu sei que a temperatura do Atlântico Equatorial estava 4 graus acima, ou 3 graus acima da média para aquele período, o que aconteceria, né, se eu reduzisse a temperatura do Atlântico naquele local para uma condição média, mantendo um bloqueio atmosférico, mantendo temperaturas no Pacífico, e aí eu rodo esses modelos climáticos, aí eu consigo entender, bom, se a temperatura, né, no Atlântico Equatorial estivesse 3 graus abaixo do que a gente tem nesse evento, bom, o impacto seria esse, né? Então isso também, né, são análises, por exemplo, de atribuição que podem ser realizadas, mas obviamente, elas não são fáceis, porque isso envolveria toda uma análise, né, toda uma simulação das condições climáticas e meteorológicas, né? Então eu teria que ter um modelo, por exemplo, meteorológico bem ajustado para uma grande área para conseguir fazer essas simulações. Então, por isso que essas análises, elas são difíceis de serem realizadas, né? Então, assim, também é muito difícil dizer, olha, isso foi mudança climática, isso não foi, né? Mas, de uma maneira geral, as análises mais, digamos, não diria mais fáceis, mas mais consistentes ou mais execuíveis, elas são, bom, o que mudou que não existia, né, antes e existe agora, né? Então, assim, por exemplo, bloqueios atmosféricos, a circulação atmosférica, quanto isso desviou de um padrão normal, né? Então, tem muitas análises que podem ser feitas. Mas aí uma questão que eu diria que é importante, assim, né, quando a gente fala em atribuição, né, não é a gente tratar essa informação como uma informação binária, né? É mudança climática, não é mudança climática, mas a pergunta é, bom, quanto esses eventos, né, eles ficaram mais intensos em função do aumento da temperatura global, por exemplo. Quanta mudança climática potencializou esses eventos, né? Então, isso sim, tem muitos estudos que já foram realizados, né? Então, isso permite que a gente diga, olha, o aumento médio da temperatura, né, dos oceanos ou da atmosfera potencializou em tantos por cento um determinado evento, né? Então, isso, só que, claro, isso demora bastante tempo para ser realizado para eventos extremos específicos, né? Professor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Claro. Levando em consideração todos esses dados, todos esses estudos que foram feitos nos últimos anos, o senhor, enquanto técnico, vê que foram precisos e estão em conformidade com a realidade? Tipo assim, foi feito um estudo e, na realidade, o que se viu foi basicamente um espelho do estudo, ou esses modelos matemáticos, eles talvez precisem ser mais aprimorados para conseguir o melhor resultado e, por isso, a gente possa criar planos mais realísticos? Ou não, esses planos, esses modelos que tem, esses estudos que tem, através deles, a gente consegue prever e até prevenir, ou não, precisa melhorar? A gente, por exemplo, assim, dá para responder a tua pergunta, Daniele, de uma maneira um pouco mais ampla, do ponto de vista, por exemplo, de mudanças climáticas, né? Isso é inequívoco que, assim, a gente tem, né, um grande grau de confiança em relação à questão do aumento, né, da temperatura média global ser causada por ações antrópicas. Então, isso também é baseado em simulações, né? Então, por exemplo, essas simulações, né, eu posso, por exemplo, isolar determinadas, né, condições ou variáveis ambientais e também antrópicas e conseguir entender qual é, por exemplo, o impacto. Então, assim, a gente consegue, né, com base em simulações, indicar, olha, qual é o impacto das variações da radiação solar nesse sistema, né, de erupções vulcânicas, de mudanças de uso da terra, né? Então, assim, todo esse sistema ele pode ser analisado de forma individual, porque a gente tem, né, dezenas de modelos que permitem que a gente faça isso. E aí, o que acontece, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente sabe, né, que o clima ele possui uma variabilidade natural, ou seja, a gente tem períodos mais quentes, a gente tem períodos mais frios, né? Isso é natural do sistema climático terrestre. Só que quando a gente analisa, por exemplo, essas variáveis que seriam explicativas disso,
a gente percebe o seguinte, né, que as variações naturais do sistema, elas não explicam o aumento da temperatura observada nos últimos 150 anos, né? Então, por exemplo, se eu não considero questões de emissão de gases de efeito estufa, né? Então eu não consigo representar, né, através de modelos adequadamente esse aumento de 1,5 grau na temperatura. Agora, quando a gente analisa a componente antrópica, né, mais a componente natural, aí sim a gente percebe, bom, que os modelos, eles conseguem representar adequadamente o aumento da temperatura média global, né? Então, assim, por isso que a gente tem uma confiança muito grande em dizer, né, que essas mudanças, elas são de causa antropogênica. Então, essa seria, eu diria assim, a primeira parte, né, dessa pergunta. Aí a outra questão é assim, a gente está lidando com projeções, né? Então a gente não está olhando, por exemplo, lá amanhã, semana que vem, né? A gente está olhando na ordem de décadas, né? Então a gente vai olhar os 10 anos seguintes, 20 anos, 50, 70, 100 anos, né? Então é difícil, por exemplo, de dizer, né, quando um evento extremo ele vai acontecer. Então, assim, a gente sabe, olha, né, as projeções indicam que, né, os oceanos vão ficar mais quentes, o El Niño e o Laninha, eles vão transicionar entre um e outro de forma mais rápido. Então, a gente tem indicações do que vai acontecer nessas condições, né? Olha, se eu sei, né, por exemplo, aqui o Laninha e o El Niño, eles transicionam mais rápido, eles são mais persistentes, né, duram mais, então, olha, isso pode ligar um alerta. Por exemplo, olha, o Rio Grande do Sul ele é impactado dessa maneira, então Laninha causa mais secas, El Niño, né, causa mais chuvas. Então, quando a gente sabe que esses processos, as consequências que eles causam, isso já permite que a gente diga, olha, o futuro, né, vai ficar, no Rio Grande do Sul vai ficar dessa maneira, né? Tende a chover mais, mas tende a ter uma sensibilidade muito grande para períodos de secas, né? E isso porque a gente está olhando bastante tempo para o futuro, então é difícil de dizer, né, quando um evento extremo desse vai acontecer. Isso é muito complicado. Mesmo os modelos de previsão meteorológica, né, eles também têm dificuldades em lidar com eventos muito extremos, né? Então, por quê? Porque, na verdade, eles têm uma série de parametrizações, né, de ajustes que são feitos para representar as condições meteorológicas, mas o que a gente está vendo, por exemplo, aqui em eventos extremos, né, a gente está superando em muito esses eventos que estão acontecendo, né? Então, quer dizer, os modelos de previsão do tempo, eles não estão conseguindo detectar de uma forma tão detalhada, né? Então, lá no início no final de abril, início de maio, né, os modelos de previsão do tempo, eles diziam, olha, vai chover bastante, né? Só que se a gente olhar lá, estava dizendo, 250 milímetros, né, 300 milímetros em 5 dias, né, alguma coisa nesse tipo assim. Só que aí o que a gente percebeu foi que em muitas áreas choveu muito mais do que isso, né? A gente estava falando em 600 milímetros, né? Então, de uma maneira geral, os modelos de previsão do tempo, eles indicaram, olha, vai chover bastante, né? Mas, ainda assim, eles subestimaram. Então, hoje aconteceu algo similar também, assim. Então, não estava previsto tanta chuva, mas choveu muito no interior do estado, né? Então, vocês devem ter visto as notícias, assim, e aí muitos locais com mais de 100 milímetros de precipitação, né, ao longo do dia. Então, tem um pouquinho de incerteza, né, mas é por isso que a gente precisa, por exemplo, de um sistema de monitoramento, de previsão, né, e que ele funcione basicamente em tempo real, porque, bom, está acontecendo a chuva, ela está sendo medida por uma estação hidrometeorológica, vai alimentando um modelo que vai me dizer, olha, o rio vai subir, né, ele vai chegar em tal nível, nesse nível inunda tais áreas. Então, é importante que a gente combine, né, essas condições, por exemplo, bom, análise, né, numa visão mais de longo prazo, por exemplo, de mudanças climáticas, a gente sabe o que vai acontecer, né, com sistemas quase em tempo real, assim, para que a gente consiga, né, proteger as cidades, né, e as pessoas, né, não somente as cidades, mas o estado como um todo, especialmente as pessoas de eventos como esses, né? É muito importante, né, ter dados confiáveis e atualizados, proteger as pessoas e o ecossistema, né, como um todo, porque a gente vê que é uma reação em cadeia, né? Isso. A partir do momento que tu tem um impacto.
E aí a outra coisa, Luísa, por exemplo, lá em eventos extremos, né, assim, então a gente não está ainda preparado, porque uma das coisas que aconteceu, por exemplo, lá no final de abril, início de maio, é que muitas estações, elas foram levadas pela água, entendeu? Então nem se imaginava que o rio chegaria naquele nível ali, então ela não tinha redundância, e, consequentemente, não se pensou assim que aquela estação poderia ser levada. Então, ela é levada embora e aí tu fica basicamente com um vazio, né, de informações. Então, por exemplo, a sociedade não sabe quando está chovendo, não sabe qual é o nível do rio. Então, um sistema de previsão, por exemplo, ele fica completamente prejudicado, né? Então, as próprias pessoas, né, especialmente daquelas áreas mais a montante, né, de áreas mais montanhosas, elas precisam ter essa informação em tempo real, porque o tempo de decisão delas, por exemplo, é muito curto, né? Não é que nem aqui em Porto Alegre, olha, choveu, né, lá no Taquariantas vai levar 2 dias para chegar aqui. Tá vindo. Exatamente. Certo. Eu vou fechar aqui com uma última colocação, que é uma pergunta da Cláudia. Ela pediu desculpas aqui, que ela caiu, a internet dela teve um problema aqui, mas ela deixou uma perguntinha por escrito que ela queria muito fazer para ti. A campanha do Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, ela se concentra na restauração da terra, na desertificação e na resiliência à seca, sob o slogan Nossa Terra, Nosso Futuro. Nós somos a geração da restauração. A pergunta é, nossa terra é nosso futuro. Quais as ações que serão revistas para sermos a geração de restauração após tragédia no RS e no mundo? A gente precisa tomar ações rápidas, né, em relação a isso, assim, é difícil de dizer quais exatamente, assim, mas eu diria que é muito importante a gente considerar a agenda climática, né? Então, isso é fundamental, né? Então, assim, de uma maneira geral, né, digamos assim, a gente talvez não tenha, num clima médio, se a gente pensar assim, talvez não tenha tantos problemas, mas o problema são esses eventos extremos, né? Então eles ficam muito extremos, né? Então, secas severas, né? Então, elas castigam, né, muitas áreas, então, assim, muitas regiões, né? Imaginem famílias e regiões sem água, e ao mesmo tempo a gente pode ter eventos tão extremos, né, como esse que a gente tem agora, né? E não somente no Rio Grande do Sul, né, mas a gente falou muito aqui no estado, né, em setembro, novembro e tal, mas se vocês olharem agora as notícias no mundo, né, a gente teve vários eventos muito similares na Alemanha, né, na Flórida, em Dubai, né, tudo em questão de meses, eu diria assim, ou até dias, né, semanas. Então, assim, eu diria que a gente precisa levar em consideração a agenda climática. Então, essa é a questão que a gente precisa incorporar, né, nas decisões, assim, não somente do governo, eu diria assim, né, municipal, estadual, mas muitas as empresas também. Então, olha, precisam tomar, né, levar em consideração essa questão da agenda climática, de deixar, né, a nossa sociedade mais resiliente, né, para conseguir, né, minimizar os impactos, né, sociais, econômicos e ambientais que esses eventos extremos eles trazem, né? Então, assim, levar em consideração a agenda climática, ela é fundamental, né? Então, por exemplo, pensando no Rio Grande do Sul, né, então todo o sistema de reconstrução a gente precisa levar em consideração, né? Então, eu estava até lendo já nos meios de comunicação, né, que as estradas já vão ser refeitas, né, de forma mais robusta, pontes mais fortes. Então, tudo isso, assim, a gente precisa dar o primeiro passo, né, e infelizmente, um evento extremo assim, ele aconteceu, mas a gente tem que tomar como lição, né, essa questão e avançar nisso pro futuro. Show de bola. Professor, então, a gente fez todas as nossas perguntas. Eu quero te agradecer muito por esse momento aqui conosco, foi muito rico. Agradecer por tu ter aceitado o nosso convite e compartilhar o teu conhecimento com a gente. Foi uma imensa satisfação, é muito legal estar tocando nesse tema de novo, apesar de situações ruins, né? Mas me despertou muita vontade de me aprofundar de novo nesses estudos, nesses assuntos. Eu acho que é um caminho sem volta, na verdade, né? A gente tem que estar cada vez mais atento a isso, estudando cada vez mais, porque vai ficar cada vez mais presente na nossa rotina, né? No nosso cotidiano,
e nos nossos próximos dias, próximas décadas, próximas gerações, né? Então, te agradecer muito de coração, em nome do NESUL, a tua participação, e é muito bom estar falando contigo de novo. Valeu, Luísa, muito obrigado pelo convite, e é um prazer aí estar conversando com vocês. Show de bola. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Eu só agradecer mais a participação e a presença do professor também. Tá bom, eu agradeço. Obrigado pela participação e pelos conhecimentos passados essa noite. Foi de grande valor para todos nós. Eu também agradeço muitíssimo, professor Anderson. Eu espero que a gente possa fazer novos encontros aí, talvez combinar em off aí, né? E muito esclarecedor mesmo, todo o conhecimento que você passou aqui para a gente. Muito obrigada mesmo. E aí, até breve, né, gente? Tá bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Bom domingo. Boa noite. Boa noite, bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.